Sejam todos bem-vindos ao Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz. Esta casa de amor, de caridade, de trabalho, que a todos recebem de braços abertos. Desde as primeiras horas da manhã, os amigos espirituais já estão a postos, recebendo a cada um que aqui comparece, percebendo as suas necessidades, as suas angústias e direcionando individualmente o tratamento de cada um. Podem ter certeza de que cada um é tratado individualmente pelos nossos companheiros desde que aqui se encontrem. Os nossos trabalhos se iniciam sempre com uma prece inicial e eu os convido a fazê-la para aqueles que desejarem uma melhor concentração, fecharem os olhos, fiquem à vontade. Deus, Pai amado, aqui estamos reunidos mais uma vez para aprender. Aprender com os nossos companheiros, encarnados e desencarnados. Aprender as lições do Mestre Jesus, que nos trouxe o seu Evangelho de amor. Aprender a interpretação do Evangelho que nos é dada pela doutrina espírita. Por isso, Senhor, abra nossa mente, deixando-a permeável às informações que receberemos, aos ensinamentos que nos serão transmitidos. Permita-nos, Senhor, apreendê-los e colocá-los em prática em nosso dia a dia, vivenciando na prática o Evangelho de Jesus. Acompanhe-nos mais uma vez nesta jornada. Que assim seja, graças a Deus. O tema da palestra de hoje será o valor da vida, com pesquisa livre. A palestra será proferida pelo nosso querido José Aparecido. José Aparecido, seja feliz em sua jornada. Saudações, amigos. É muito reconfortante estarmos reunidos aqui nesta casa hoje para a busca do conhecimento, porque todos nós aqui nos encontramos com certezas envolvidos pela presença amorosa do Divino Mestre Jesus, que nos diz que onde um ou mais estiverem reunidos em seu nome, lá está presente. Então, tenho a certeza de que nossos corações pulsam de amor por termos essa presença luminosa em nós. O valor da vida. Todos nós, espíritos encarnados, reencarnados aqui no planeta Terra, somos convidados constantemente a exercermos a vida em sua plenitude, a vida em toda a sua extensão, porque a vida se estende muito mais além da matéria, está na dimensão do espírito. Este é um dos motivos pelo qual o nosso Divino Mestre Jesus nos diz: eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Nós encontramos aí esta citação lá no Evangelho de João Evangelista, no capítulo 10. O Divino Mestre está nos dizendo que está conosco para que a gente possa realmente ter a melhor vivência possível enquanto aqui reencarnados nesse planeta, diante dos ensinamentos amorosos que Ele nos propicia para que possamos reconhecermos-nos como espíritos centelha divina. Mas o mestre leonês Allan Kardec, que nos traz essa doutrina maravilhosamente, ele nos fala da importância da vida para a nossa evolução espiritual, né? E ele nos fala das questões reencarnatórias e nos diz que nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei.
está falando-nos do progresso espiritual que nós devemos buscar. Por isso, a vida aqui na matéria, ela é essencial para que nosso espírito possa experienciar e assim se renovar constantemente em busca da sua evolução. A vida é muito importante. Os amigos espirituais já nos alertam isto. Lá na questão 808 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta aos amigos espirituais sobre a vida. E eles respondem para todos nós. O primeiro de todos os direitos naturais do homem é o de viver. Por isso, ninguém tem o direito de atentar contra o seu semelhante, nem de fazer o que quer que possa para comprometer-lhe a existência corporal. Então, os amigos espirituais já estão nos mostrando que o primeiro direito natural do homem é viver. Então, necessariamente, compreendemos que é importante valorizarmos a nossa vida. Qual é o valor da nossa vida? Quando nós falamos em valor, é uma pergunta que parece ser muito simples, mas que exige de nós uma percepção do mundo que nos rodeia. Porque nós estamos interagindo aqui neste momento nas relações interpessoais. Então, é importante perceber qual é o mundo que nos rodeia, como nós estamos agindo de acordo com os nossos semelhantes. Mas, quando nós falamos de valor da vida, precisamos entender, o que é vida? Ao buscarmos lá no dicionário o significado da palavra vida, nós encontramos esta definição aqui. É a propriedade que caracteriza os organismos cuja existência evolui do nascimento à morte. Essa é a definição, tá? Para a grande maioria das pessoas aqui no nosso planeta Terra, esta é uma definição satisfatória, compreensível, claro que sim. Mas por quê? Porque ela está analisando do ponto fisiológico da questão, do ponto filosófico também, mas e para nós espíritas? Qual que é a definição da vida que nós podemos encontrar? Allan Kardec, lá na questão 63, pergunta aos amigos espirituais, e ele fala assim: o princípio vital que reside em algum agente particular é apenas uma propriedade da matéria? Ele é efeito ou é causa? E a resposta dos amigos espirituais é a seguinte: é uma coisa e outra. Porque a vida é um efeito devido à ação de um agente sobre a matéria. Esse agente sem a matéria não é vida. Da mesma forma que a matéria não pode viver sem esse agente. Ela dá vida a todos os seres que o absorvem e assimilam. Aqui, nessa resposta, os amigos espirituais estão nos dizendo a respeito do princípio inteligente do espírito que anima a matéria, o corpo material. Tá? Então, aí nós temos o conhecimento do que é a vida através da explicação da doutrina dos espíritos. Mas vamos pensar um pouquinho. Quando nós buscamos os companheiros que nos auxiliam espiritualmente, nós buscamos lá em André Luiz, no livro Evolução do Mundo, uma definição muito poética, muito linda sobre a vida. Ele fala assim: a vida é o fluido cósmico, é o plasma divino, é o sopro do Criador, é a força nervosa do todo sábio. Neste elemento primordial vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres, como o peixe no oceano. Então, ele está abrindo para nós que a vida, ela está em todo o universo.
Se a vida está em todo o universo, natural que nós devemos valorizar a nossa vida aqui no nosso momento terreno. Por que dizer isso? Porque muitos trazem para nós o conhecimento para nos alertar sobre a importância da vida. A grande maioria aqui de vocês, de nós, né, com certeza já teve acesso à leitura de vários livros na nossa infância ou agora, se não tiveram, podem ler também. Tem um livro chamado O Pequeno Príncipe. Alguém se recorda aí dele? Lindo, né? Muitos falam, é livro para criança. Não, é livro para refletirmos, né, os ensinamentos. E o autor lá, Antoine Saint-Exupéry, ele fala para a gente o seguinte: apesar da vida não ter preço, agimos sempre como certas coisas a superassem o valor desta vida humana. Ele fala, olha, apesar da vida não ter preço, a gente age de tal forma que as coisas superam o valor da nossa vida humana. É importante refletirmos sobre isso, né? Quantas questões nós fazemos e não damos a importância que temos para a nossa vida e outras coisas superam. É claro, nós temos o nosso dia a dia, temos a correria, temos tantas coisas, mas a vida ela é imprescindível de ser valorizada. Mas basta apenas uma pequena reflexão, meus amigos, para entendermos que nada mais tem valor na vida do que a própria vida. É isso que o autor está querendo nos dizer. Nada mais tem mais valor do que a própria vida. Mas, quando nós falamos do valor da vida, nós buscamos o nosso Divino Mestre Jesus, né? O nosso modelo e guia. E Jesus, ele nos traz ensinamentos maravilhosos para todos os nossos momentos, né? Jesus nos diz assim: onde estiver o seu tesouro, aí estará o teu coração, né? Muito lindo isso, importante refletirmos sobre isso. Por quê? Porque tudo que nós gostamos, tudo que nós valorizamos, tudo que nós buscamos dar valor tem sentido para nós. Então, a nossa vida é um tesouro maravilhoso que a bondade divina nos concede. Por isso, valorizar a vida é de fundamental importância. E quando nós falamos em vida e valores, não se desvincula vida e valores. Muito pelo contrário. Por quê? Quanto vale uma vida? Já se questionaram? Quantas pessoas, na hora derradeira, buscam lutar pela vida? Né? São questões muito importantes, de pessoas, de amigos que em situações de dificuldade, antes de passar para a pátria espiritual, independente das consequências que a levam para isto, buscam segurar-se por um fio da vida. Então a vida ela tem muito valor para nós, né? Quanto vale um minuto de nossa vida? Nenhum sábio do mundo vai poder calcular quanto vale um minuto de nossa vida, mas em um minuto nós podemos entender o quanto esta vida tem valor. Agora, meus amigos, enquanto nós não olharmos para dentro de nós, de forma íntima, quando nós não nos questionarmos interiormente sobre o valor da vida, procurando entender a bondade divina que nos concede essa oportunidade, muito de nós, diante das nossas condições de desespero, de desarmonia, de desequilíbrio, podemos estar propícios a cometer certas barbaridades, atentados contra a vida. O maior valor da vida não é o que nós obtemos, mas é o que ela se torna, no que nós nos tornamos aqui, né? Nesse nosso mundo presente. Então nós devemos realmente estar atentos ao valor da vida. Nós estamos em setembro, né?
Estamos com a campanha aí Setembro Amarelo, valorização da vida, né? A prevenção contra o suicídio. A doutrina espírita é a favor da vida em qualquer momento, né? Então, é um tema que nós devemos abordar com muito carinho, com muito respeito, conscientemente, porque se trata da dor, do desespero, do sofrimento, daquela pessoa que viu um parente partir para a pátria espiritual através deste método, né? Então nós temos conhecidos, amigos que acabaram enveredando por este caminho. Por isso nós devemos nos lembrar, por que as pessoas desistem da vida? Por que desvalorizam a vida? Por que buscam encerrar a sua jornada redentora de aprendizados? Por que buscam o suicídio? É para nós refletirmos, tá? Por muitas vezes acontecem de termos muitos tabus nas sociedades. Precisamos quebrar paradigmas, né? Porque temos o tabu contra a morte, temos o tabu do câncer, temos tantos outros, depressão, mas o grande problema que isso causa é que não se falar sobre o suicídio, de como nós devemos tratar esse tema com respeito e alertar as pessoas, elas vão ficar vagando na dor, na tristeza, e podem enveredar por este caminho. Então são tabus que precisam ser deixados de lado e falar, alertar e acolher a pessoa que se encontra nesse momento na vida, tá? Hoje em dia nós temos informação de que o suicídio faz parte da saúde pública, né? A Organização Mundial da Saúde está lá dizendo a respeito do suicídio e da maneira de como nós devemos prevenir isso. 90% dos casos de suicídio poderiam ser eliminados. Isso é, não aconteceria 90% dos casos do suicídio se nós estivéssemos atentos a sinais que amigos, parentes dão nesse momento. Se nós buscássemos ouvi-los com mais carinho, aconselhá-los e abraçarmos eles fraternalmente, sem juízo de valores. Então, olha só, como é importante nós estarmos muito atentos a esta situação. Por quê? A única consequência, né, da qual o suicida não pode escapar é o desapontamento de perceber que a vida não acabou. É a única consequência, tá? Lá na questão 943 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: de onde nasce o desgosto pela vida, que sem motivo plausível se apodera de certos indivíduos? As respostas que os amigos espirituais nos dão são significativas, mas as perguntas elencadas, conduzidas por Kardec, é sublime para que a gente possa ter o entendimento. E os amigos espirituais nos dizem o seguinte: é o efeito da ociosidade, da falta de fé e às vezes da saciedade. A ociosidade começa pela atitude mental invigilante. Aí nós nos recordamos de Jesus, né? Orai e vigiai para não cair em tentações. Então, essa ociosidade começa pela atitude mental invigilante. Ao mantermos a nossa mente vazia de pensamentos nobres, o que acontece? Nós damos vazão para influenciações, porque nós também nos sintonizamos com amigos espirituais que estão nessa mesma faixa vibratória. E essas influenciações sintonizadas com os nossos desesperos, com a nossa falta de fé, o que acontece?
ela nos incita ao desprezo pela vida. Então, quando eles nos trazem que a ociosidade é nos casos, precisamos estar atentos. Quando ele nos fala a respeito da falta de fé, alguém aqui tem falta de fé? É bom questionar, né? Estamos aqui abertos a pensarmos. Alguém tem uma fé vacilante? Já conseguimos entender quais são os caminhos da fé? Por falar em caminhos da fé, logo teremos um workshop aí, e eu convido pais, para procurarem aqui nas nossas páginas, um workshop falando sobre a falta da fé, onde nós teremos reunidos pais e os nossos filhos, Então lá tem uma faixa etária, se inscreve, é importante participar. Vamos falar lá sobre falta de fé. Então, olha só, a falta de fé é a falta de crer num poder maior que rege o universo. Jesus fala assim: crede em Deus, crede em mim. Ele busca que nós venhamos, a acreditar na divindade que nos auxilia. Estatísticas comprovam que a taxa de suicídio são sensivelmente maiores nas pessoas que são afastadas de uma crença religiosa. Olha que importante, O conhecimento que a doutrina espírita nos traz sobre a vida futura, sobre a imortalidade do espírito, nos auxilia no fortalecimento da nossa fé. E Jesus nos mostra isso. Agora, a saciedade. Muitas pessoas começam a sentir um desconfortante vazio na alma, um desconfortante vazio espiritual, pela falta de perspectiva no futuro. E essa falta de perspectiva no futuro, às vezes ocorre pelas questões materiais, da materialidade que nós buscamos. Então, a saciedade material, meus amigos, ela é destituída do respaldo espiritual e é uma das grandes causas do desgosto pela vida. Quando nós já não ouvimos pessoas falarem assim: eu tenho tudo na vida, nada mais me importa, nada mais me interessa, já consegui atingir o ápice, já estou bem, nada me interessa. Ela não se movimenta em prol de se renovar e buscar coisas que façam sentido na sua vida. Essa é a questão da saciedade. O suicídio, ele é um problema mundial que não escolhe cultura, não escolhe religião, não escolhe classe social, não escolhe gênero ou idade, De forma alguma. Só para nós termos uma ideia aqui, eu não gosto de falar muito estatística que alarma as pessoas, mas olha só, a cada 40 segundos, uma pessoa no mundo tira a vida, suicida-se, no mundo. No Brasil, a cada 45 minutos. São índices alarmantes, A Universidade de Campinas fez uma pesquisa e chegou à seguinte constatação: 17% dos brasileiros já pensaram em suicídio. 17%, Transformando isso em números tangivelmente, vamos pensar. Numa sala com 40 pessoas, 7 pessoas já pensaram em suicídio. Bastante, Um avião que comporta 250 passageiros. 42 passageiros, no mínimo, já pensaram em suicídio. Num estádio de futebol, num jogo de Copa do Mundo, onde nós temos lá 50 mil torcedores. 9 mil torcedores já pensaram em suicídio. Então, olha só, como é alarmante esses dados. Por quê? Porque de cada 10 suicídios, 9 poderiam ser evitados. 9, Isso depende do quê? Da nossa ação.
do nosso acolhimento amoroso e fraternal para aqueles que estão nesta condição e desespero. Gente vai enveredando por esse caminho e percebendo que a doutrina espírita ela tem muitos alentos, muitas formas de nos ensinar, tá? O Espiritismo, meus amigos, nós encontramos lá no capítulo 5, né? Suicídio e loucura, lá no Evangelho do Espírito, né? Então, para quem ainda não conhece o Evangelho segundo o Espírito, nós devemos, né, lembrar. Lá nesse capítulo nós temos o seguinte: o Espiritismo nos ensina que devemos enfrentar com calma as contrariedades, tratando-as como acontecimentos passageiros, pois a vida continua e os nossos sofrimentos não são eternos. Os nossos sofrimentos não são eternos. Estamos aqui de passagem. Deus é bom, Deus é justo. Não quer que nenhum de nós venhamos a sofrer. Não existe penas futuras que nós não possamos passar por esses momentos. Então, todos os suicidas têm como causa principal o descontentamento. Falamos do desgosto pela vida, né? Não podemos nos desesperar. Isso é muito fundamental. A maioria das pessoas, 70% delas, dá algum tipo de sinal em pensar em tirar a própria vida. A maioria das pessoas. Muitas vezes são sinais que nós vamos banalizando. Esse é o grande problema, né? Então, aquelas frases, por exemplo, a vida não vale mais a pena. Já ouviram isso? A vida não vale mais a pena. É melhor morrer do que sofrer, né? Ou eu queria desaparecer deste mundo porque ninguém me entende, ninguém me compreende. São sinais de amigos, pessoas, parentes que estão desarmonizados, desestruturados internamente, com algum problema, com alguma questão. Então, neste momento é fundamental não banalizar esses sinais, é acolher, compreender com respeito, sem julgar. Nós podemos entender que antes, nós espíritas, antes de nós atribuirmos qualquer julgamento baseado em conceitos, sabe aqueles conceitos? Só os fortes sobrevivem, já ouviram isso também, né? Tem pessoas que, nossa, tem frases prontas, sabe? Engenheiro de obra pronta. Só os fortes sobrevivem, né? Essas frases. Então, observe que as condições que nós estamos vivenciando aqui no plano terreno neste momento, estamos passando por provas e expiações. Mas, nessas condições, muitos indivíduos, muitas pessoas estão em constante abandono, mesmo estando no lar com muitas pessoas. Aí eu recomendo o Evangelho no lar, nesse momento, para que se possa consolidar no seu lar, né, todos os ensinamentos. O Evangelho no lar ele é importantíssimo para esses momentos, para que as pessoas, para aqueles que convivem conosco, não se sintam abandonados de forma alguma. Então, nós não podemos de forma alguma, né, rotular, falar que o suicídio é uma causa de falência moral do espírito. Não podemos fazer isso de forma alguma. Ele é a consequência de uma sociedade de um despreparo, que cada vez o materialismo, né, força as pessoas a entender que viver não vale a pena. Né? Por que então as pessoas cometem suicídio? Vamos voltar novamente. Olha, são várias as causas que conduzem a cada um de nós, tá? E essas indicativas do desconhecimento das leis divinas, elas levam as pessoas a não entender como que a justiça divina age em nossa vida. Esse é um dos fatores. Tem fatores de risco também, pessoas com vários fatores
doenças mentais, abusos da infância. Então tem muitos fatores que englobam tudo isso, né? Mas o importante é que a gente esteja atento, porque pessoas desesperadas, amotinadas, elas tendem a se sentir sem o acolhimento. Todos nós aqui devemos lembrar a esses amigos que existe o acolhimento espiritual, como nós também o temos, né? Então, precisamos estar muito atentos. A doutrina espírita, ela valoriza a vida em todo o seu sentido, tá? Por quê? Porque não existe nenhum espírito que está perdido sem amparo espiritual. Muitos amigos, muitas pessoas, né, que nos procuram, e já me procuraram, e falam, olha, eu estou sofrendo muito, meu parente morreu, desencarnou, cometeu suicídio, né? E o que eu procuro falar para essas pessoas quando nós conversamos? Eu procuro dizer o seguinte, que a dor de ter perdido não pode ser maior do que o prazer de ter convivido. Porque, na realidade, nós não perdemos. Esses amigos partem para a pátria espiritual e, em um certo momento da vida, nos reencontraremos. Mas o prazer de ter convivido, aprendido, vivenciado com aquela pessoa, enquanto esteve junto conosco nessa jornada, é que dá o valor à vida, aos relacionamentos, aos sentimentos que nós temos. Então nós precisamos estar muito, muito conectado com os nossos amigos parentes, principalmente, porque não adianta depois se lamentar, eu devia ter feito isso, eu devia ter sido mais carinhoso, eu devia respeitar mais, eu devia ser mais consciente, eu devia acolher melhor, devia entender, né? Então quando acontecem as coisas depois, aí a gente fica se lamentando, porque deixou de tomar uma atitude amorosa. Mas, buscando o Evangelho novamente, Allan Kardec, lá no capítulo 5, né, no item 14, diz o seguinte, a calma e a resignação adquirida nas maneiras de considerar a vida terrestre e a confiança no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e contra o suicídio. Olha que maravilhoso, né? Nós entendermos isto. Então eu queria trazer aqui rapidamente, né, antes de nós fecharmos nosso encontro, 5 lembretes anti-suicídio. Primeiro, a vida não acaba com a morte. A morte não significa o fim da vida, somos espíritos imortais. Fundamental. Segundo, os problemas não acabam com a morte. Eles são provas e expiações que nos possibilitam a evolução moral e espiritual. Terceiro, a morte não apaga as nossas falhas. A responsabilidade pela falta cometida é inevitável, é intransferível. Elas permanecem em nossa consciência até repararmos os atos. Temos o livre-arbítrio, isso é importante, e somos responsáveis pelos nossos atos. O sofrimento não acaba com a morte. O suicídio só faz aumentar a dor e o sofrimento, porque é uma transgressão da lei divina. Quinto, a doutrina espírita propicia esperança, porque oferece a certeza da continuidade da vida infinita, conforme os amigos espirituais nos trazem através de Allan Kardec e de tantos outros amigos, Chico Xavier e tantos outros, né? Provas e expiações são presentes que nós recebemos para buscar a nossa transformação moral e espiritual, porque o Evangelho do Cristo, bem compreendido, bem vivenciado, sustenta a nossa alma. E buscando ali Casimiro Cunha,
através do nosso querido Francisco Cândido Xavier, no livro Antologia de Natal, ele coloca assim: vinde a mim vós que sofreis, é a palavra do Senhor, tocando nações e leis, ressoa cheio de amor. Herdeiros da cruz que seguis de alma ferida, encontrareis em Jesus caminho, verdade e vida. Famintos da paz e do abrigo que lutais no mundo incréu, achareis no eterno amigo o pão que desceu do céu. Almas sedentas de repouso, que as sombras chorais cativa, tereis no Mestre amoroso a fonte da água viva. Venham, irmãos, a Jesus Cristo, o guia que nos conduz. Vossos casos estão previstos em sua lição de luz. Este é um convite para a nossa vida. Muito agradecido. Nós agradecemos ao José Aparecido por essa palestra esclarecedora e, como os havíamos anunciado ao início, damos início agora à interação do público com o palestrante por meio das perguntas. Lembrando sempre que as perguntas devem ser colocadas dentro do tema exposto na palestra. Aqueles que desejarem fazer alguma colocação ou pergunta, basta levantar a mão que o nosso companheiro levará o microfone. Bom dia. Em relação quando a gente percebe que um jovem está passando por algum problema, mas assim ele é muito fechado, a gente chega a perguntar e ele não se abre, não dá uma brecha para a gente entrar no assunto. Como a gente deve agir com esse jovem? Com esses jovens. Vamos entender que nós também já fomos jovens. Hoje somos jovens de espírito, né? Apesar, né, dessa nossa carcaça estar um pouquinho usada, somos jovens de espíritos, né? Nós também fomos jovens. Olha, o que nós podemos fazer, primeiro momento, né, é procurar entender em que momento ele está. Não ficar forçando, entender, compreender. Através das vibrações amorosas que nós temos, nós podemos auxiliá-los, mesmo à distância. Se nós conseguirmos trazê-los para cá, para casa, para passar por um tratamento com um passe, para passar, né? Seria, e é muito importante. Se não, através das nossas vibrações no passe, através do passe, vibração pelos nossos, né? Então isso já vai, né, começando a dar uma harmonização naquele espírito, naquele nosso querido amigo, no jovem que nós temos em casa, né? Mas buscar cobrir ele de carinho, de amor, para que ele entenda que ele está dentro, né, de um momento da vida dele, sendo amparado pelos pais, né? Naturalmente que sim, e estar atento a como que ele se comporta, quais são as influências que ele tem. Ele, por exemplo, ele se tranca no quarto e fica navegando na internet, ele fica muito tempo. Não estou recriminando, não, tá? A internet e os meios sociais são muito importantes. Mas quando nós somos jovens, nós procuramos coisas que, de repente, talvez não seja importante. De repente, talvez esteja ali, né? Conversar, olha, tem coisas. Então, fazer o evangelho no lar é fundamental nesse momento, tá? Harmonizar o nosso lar. Mesmo que ele não queira participar, ele estará ali ouvindo o evangelho. A gente já vai trazendo aí um sentido maior de espiritualidade e isso vai ficando nele, tá? E aos poucos buscando conversar com calma, com carinho, né? Sem se estressar, de repente, com as indignações, né? Que os jovens, né, são às vezes tem uns rompantes, né? Então a gente precisa ter muito tato nessa hora. Eu tenho filhos, todos, a maioria de nós temos, cada um de nós no nosso lar já passamos por dificuldades como essa, e hoje, felizmente, já existe uma evolução em relação a isso.
E com certeza no seu caso também, você vai colher frutos amorosos desse relacionamento e isso vai se dar de uma forma muito natural. Tá? Bom dia, Aparecido. Bom dia, meu amigo. Muito bom. Nós vivemos um momento hoje em que a gente se depara com uma competitividade muito grande. Opa. E a gente se defronta, às vezes, com os desafios internos, com os nossos desalentos internos, né? Até mesmo a nossa não competência em reconhecer que nós estamos, às vezes, fora de um contexto, por conta até da internet que você falou, as redes sociais, Facebook, enfim. Como você consideraria assim, um meio para que a gente não se deixe influenciar por todas essas situações que realmente nos abatem ou podem nos abater e nos levar a essa consequência de tirar a própria vida? Então, vamos lá. Realmente, existe uma competitividade muito grande, né? Isso é natural, mas é importante percebermos que cada um é único. Cada um dentro do seu momento, dentro do que faz, cada um é único, né? Então, nós não podemos querer ser o que o outro é, né? Somos espíritos individuais, né? As questões das influências, eu citei aí a questão da internet, mas tem tantas outras influências que nós temos no mundo, no dia a dia, nós precisamos levar tudo pelo crivo da razão, conforme nos orienta Allan Kardec, né? A Kardec, o bom senso em pessoa. Então, precisamos ponderar as coisas, passar pelo crivo da razão, entender que, às vezes, certos pensamentos não são nossos. Tá? Então, nós precisamos nos compreender e nos entendermos. Tá? Nesses momentos de angústia, buscar interiormente a prece e a oração. É fundamental a prece e a oração para nos harmonizarmos nesse momento. Tá? Porque, realmente, nós estamos aí no dia a dia com muitas situações, né? Temos responsabilidades, naturalmente que sim, e muitos, às vezes, acabam se deixando levar por várias questões que talvez não façam parte daquele momento e não é necessário. Então, como disse Kardec, ter calma, perseverança e entender esse momento e, principalmente, se fortalecer através da fé, através das preces, das orações e compreender que cada um tem o seu momento de vida, né? Cada um age aqui no plano terreno da forma que lhe é propícia, cada um de nós temos o livre-arbítrio, e, de acordo com o nosso livre-arbítrio, nós podemos fazer escolhas, e que as escolhas sejam as mais saudáveis aos nossos corações, para não cairmos nessa situação. Bom dia, Cido, tudo bem? Bom dia, que bom te ver aqui, fico muito feliz. Feliz de ver todos os outros, mas você é uma pessoa muito querida para mim também. Você comentou um pouco sobre como o materialismo pode induzir, né, muitas vezes ao suicídio, e eu fiquei pensando aqui, eu lembrei de uma historinha de Kardec, eu não peguei se você contou essa história no começo, eu perdi o comecinho, perdão, no qual ele recebe uma edição do Livro dos Espíritos, né? E ele abre, nas primeiras páginas, tem uma frase, né? Este livro salvou a minha vida. E embaixo, uma outra frase, salvou a minha também. Eu só me puxei essa reflexão durante o comentário sobre o materialismo. Nós temos aí, nesse fato aí, né, vamos lembrar aqui as pessoas, por volta de 1860, Allan Kardec estava passando por uma situação que estava em ebulição a questão da doutrina, né? E as pessoas faziam muitas críticas, e a igreja principalmente, né? Ela era muito dura com isso. E Kardec estava, não desanimado, mas muito preocupado com essa situação. Aí o livreiro dele bate à porta dele, está ele e Amélie Boudet, bate na porta dele e entrega um presente para ele. Aí ele abre lá o livro dos Espíritos, né? E vê lá o relato
de uma pessoa que tinha perdido o amor da sua vida, né? E ele ia se atirar da ponte lá no Rio Sena, né? E quando ele foi se atirar, tinha um livro lá, o livro dos Espíritos, deixado do lado da ponte. Ele bateu a mão, ele viu e ele começou a ler. E aí ele percebeu, né? Ele começou a ler e aí ele colocou lá: a minha vida, este livro salvou a minha vida. E logo a seguir o outro que foi levar o livro, que também não tinha conhecimento, A. Laurent, né? É o nome dessa pessoa. Aí ele fala: salvou a minha vida também. Então, o conhecimento, como você bem colocou, que a doutrina espírita nos traz, ela é muito importante para que a gente possa realmente ter a confiança, a fé no futuro e conhecer também sobre as leis divinas, né? Muito bom a sua colocação. Agradeço muito, viu? Devido à nossa disciplina de horário, nós não temos mais tempo para perguntas, mas José Aparecido permanecerá aqui logo ao final da palestra para atender aqueles que ainda têm alguma dúvida a ser dissipada. Muito obrigado, José Aparecido. Chegou o momento agora das nossas vibrações. Vibrar é colocar o nosso pensamento em movimento, é levar o nosso pensamento, transformando-o em energia em favor de alguém. Por isso, eu vos convido a vibrar pelo nosso planeta, vibrar pela paz, pelo entendimento entre as nações, entre seus dirigentes, a fim de que possamos construir um mundo melhor rumo ao planeta de generação. Vibremos. Vibremos também por todas as pessoas que sofrem, nas ruas, nos hospitais, em suas casas, em qualquer lugar. Onde haja um sofrimento, vibremos para que Jesus leve o lenitivo que acalme a dor ou que as cure. Vibremos. Vibremos também por todas as vítimas das catástrofes recentes, terremotos, enchentes, os desencarnes coletivos, o sofrimento daí decorrente. Vibremos para que as pessoas nelas envolvidas compreendam o momento que estão passando e aqueles que desencarnaram que recebam a orientação necessária na chegada no mundo espiritual. E para aqueles que aqui ficaram, vibremos pela compreensão desse momento. Vibremos. Que assim seja, graças a Deus. Deus, Pai de infinita bondade, nós vos agradecemos por mais este trabalho, por mais este ensinamento recebido na manhã de hoje. Fomos hoje abastecidos com novas informações, que elas permitam que nós mudemos o nosso comportamento, no sentido de valorizarmos a vida. Mantenha-nos vigilantes, mantenha-nos em prece, para evitarmos a solidão, evitarmos a depressão e evitarmos o suicídio, valorizando a vida. Auxilia-nos, Senhor, nessa tarefa de amparar os nossos irmãos, aqueles que necessitam de nós, também valorizando a vida nossa e dos nossos semelhantes. Que assim seja, graças a Deus. Nós vamos agora passar ao passe, que devido ao momento presente é coletivo, e apenas vou ler aqui o comunicado da casa relativa ao sistema do passe coletivo. O passe coletivo é o momento em que se direcionam a emissão de fluidos para envolver a todos no mesmo clima fluídico, com auxílio da espiritualidade, como é o nosso caso que oferecemos o passe espiritual magnético. A espiritualidade, conhecedora de nossas necessidades,
nos amparam individualmente. Convido agora o Ulisses para promover a direção do passe. Bom dia a todos. Convido os trabalhadores a se posicionarem para darmos início ao passe coletivo. Vamos nos tranquilizando, elevando o nosso pensamento ao alto e visualizando a imagem do nosso Mestre Jesus. E com sua luz nos iluminando nesse momento, vamos pedir paz, saúde, amor e equilíbrio. Vamos a Jesus. Graças a Deus. Agora o passe à distância. O trabalho agora é efetuado por toda a espiritualidade maior. Pedimos para quem for pensar em mais de uma pessoa, que pense alternadamente, ora em uma, ora em outra. Ainda com o nosso pensamento elevado, visualizando a imagem dos nossos entes e amigos queridos, com Jesus iluminando a todos nesse momento, vibremos mais uma vez intensamente paz, saúde, amor e equilíbrio. E confiantes, vamos a Jesus. Agradecidos ao nosso Pai de infinita misericórdia, esperamos continuar o tratamento na próxima semana. Graças a Deus. Obrigado aos trabalhadores. O tema da próxima semana, para aqueles que gostam de se preparar e estudar previamente os assuntos, será Ação e Reação, Sanções e Auxílios, do livro Chico Xavier e André Luiz, capítulo 19. Nós temos alguns comunicados. Encontro com a Cultura Espírita deste mês traz o tema Sofrimento Mental, Prevenção ao Suicídio e a Colaboração do Espiritismo, com a psicóloga Jussara Dantas, membro da Associação Brasileira de Psicólogos Espíritas e participante do programa Novos Rumos, pela RBN TV Mundo Maior. Em única apresentação no dia 30 de setembro, às 19h30, na Unidade de Santana. Temos vagas abertas ainda para o curso introdutório ao curso de Doutrina Espírita. Novas turmas à tarde e à noite. Inscrições e mais informações no plantão de orientação das unidades de Santana e de Vila Galvão. Primeiro encontro de jovens e workshop para pais e responsáveis. Você que é jovem espírita, a partir dos 12 anos, e você que é mãe ou pai ou responsável de qualquer idade, vai poder aproveitar esta tarde diferente com a gente. Dia 8 de outubro, às 14 horas, na Unidade de Santana. Inscrições até o dia 3 de outubro, vagas limitadas, no site do centro nossolar.org.br. Mais informações destes e de outros eventos nos cartazes dos murais do centro.
Nós agradecemos a presença de todos e pedimos que aguarde a orientação dos nossos colaboradores para a saída e desejamos a todos um excelente final de domingo, uma excelente semana, esperando contar com todos no próximo domingo para uma nova palestra, um novo estudo. Sigam todos com Deus. Muito obrigado.